Sujeito e objeto direto. Por que as pessoas confundem um com o outro? Porque os dois aparecem na frase sem preposição. E como fazer para evitar essa confusão, principalmente na hora de uma prova? Leitura atenta e, claro, conhecimento prévio de alguns verbos especiais. É o que vamos entender resolvendo uma questão da FCC CEGEP Maranhão 2016. A ideia de que as redes sociais são uma espécie de ágora moderna, onde existem discussões mais flexíveis e pluralistas, não passa de uma fantasia. A internet não cria debate, ela cria trincheiras entre exércitos inimigos. Proposta da banca: os elementos destacados acima exercem a mesma função sintática. E agora, o que você decide? Proposta certa ou proposta errada? Primeira coisa é você observar os dois elementos destacados em relação ao verbo. Não esqueça que sujeito depende do verbo e objeto direto também. O primeiro deles, discussões mais flexíveis e pluralistas, está ligado ao verbo existir. E vem mesmo a dúvida, é natural que você a tenha. Objeto direto do verbo existir ou sujeito? Agora ouça e não esqueça mais. O verbo existir jamais terá objeto direto, porque se trata de um verbo intransitivo. Aquilo que o acompanha, antes dele ou depois, é obrigatoriamente o sujeito. Portanto, quando você lê discussões no plural, existem no plural, é a concordância, é a sintonia entre o verbo e o respectivo sujeito. Resolvemos o primeiro problema. Agora, vamos ler com você a segunda proposta, que é: ela cria trincheiras. Perceba, você dá conta de perceber, o ela é sujeito, cria, o verbo criar, eu crio, tu crias, ele cria, presente do indicativo. E trincheiras é o complemento do verbo criar. Veja que entre o verbo e trincheiras não há preposição. E isso tem nome, chama-se objeto direto. Portanto, você está diante de uma proposta errada. Quer reforço? Eu vou trabalhar com você com o verbo existir, porque ele é muitíssimo cobrado em provas de concursos e vestibulares. Acompanhe. O existir, quando você constrói frases, fica assim: na internet existe ou existem, você vai ficar em dúvida, é natural isso, poucas discussões. E agora? É singular ou é plural? Primeiro, lembre do que eu acabei de dizer a você. O verbo existir tem obrigatoriamente sujeito. Ele nunca virá acompanhado de objeto direto. Portanto, leia poucas discussões no papel de sujeito. Quer ver? Verifique. Você está diante do verbo existir, que tem regência fixa, é intransitivo, em todas as frases da língua. Não há zebra, não há exceção. E aquilo que acompanha o verbo existir jamais será o objeto direto, será o sujeito da frase. Conclusão: sujeito no plural, naturalmente o verbo tem que ser escrito no plural. Na internet existe poucas discussões, é erro gramatical. E existem poucas discussões, é o acerto. Sabe qual é o meu sonho? Que você tome isso como regra, como modelo, como protótipo para todas as frases da língua com o verbo existir. Você não aprende frase por frase, você aprende a base, você deduz tudo isso para qualquer frase da língua envolvendo o verbo existir. Portanto, acompanhe comigo. Na mente existe ou na mente existem mundos fantásticos. É a mesma lógica. É o verbo existir intransitivo e mundos fantásticos no papel de sujeito. Portanto, singular é errado e o plural é correto. Percebeu como é fácil? Nova tentativa? Na web existe ou existem muitas armadilhas. Novamente, a mesma lógica. Eu estou apresentando para você nessa ordem, porque é a mais cobrada nas provas, a famosa ordem inversa, em que primeiro vem o verbo e depois vem o sujeito. Nessa ordem, muita gente se atrapalha, pensa que o que está depois é o objeto direto, e você já sabe que não é, já está à frente da concorrência. Portanto, o singular é errado e o plural é correto. Não decore. O singular é errado porque o sujeito está no plural. Mas se o sujeito viesse no singular,
o verbo teria de vir no singular. Perfeito? Novamente, sempre existirá ou sempre existirão opiniões divergentes. Lógica que você já sabe perceber. O verbo existir é intransitivo e opiniões divergentes é o sujeito. Singular, errado, e o plural, corretíssimo. Pronto? Você está diante de uma lógica muito comum em provas de concursos e vestibulares. As nossas videoaulas você já conhece, sabe que são simples e eficientes. E todas elas estão à sua disposição de forma gratuita. Quer colaborar com o nosso projeto educacional? Basta inscrever-se no canal. Acesse lá no YouTube, se você digitar o meu nome, João Batista Gomes, e colocar lições de português, aparecem então muitas aulas à sua disposição. Agora, o conteúdo pago é uma taxa simbólica, não é uma mensalidade, perdão. É verdade que eu ia falando, não é uma mensalidade, é uma taxa única por ano, né? E você colabora com o nosso projeto com uma taxa simbólica. Está aí o endereço para você. Até o nosso próximo encontro.